Olá, você vai ver nessa edição do Alpha Channel News uma reportagem sobre a questão das árvores na região de Alphaville. As principais denúncias da região no quadro Questão de Ordem. Um tratamento para tornar o rosto mais simétrico é a harmonização facial. Tem também as dicas de lançamentos do cinema, teatro e shows no nosso Agenda Cultural. Tudo isso e muito mais você confere agora no Alpha Channel News, que está começando. Nós começamos essa edição falando sobre a questão dos ônibus fretados na Alameda Tocantins, que há muito tempo tem se tornado um caos. Veja na reportagem com Lucas Jarruge. Os fretados que trafegam em Alphaville sempre foram um problema, mas na Alameda Tocantins deixam diariamente o trânsito mais lento. Os fretados aqui na Alameda Tocantins atrapalham um pouco porque ela é uma via estreita, né? Eles poderiam organizar um pouco melhor o trânsito para colocar os fretados talvez numa via de circulação maior. Devia ter um local estabelecido para eles, para deslocar essa população que vem de fora, para depois aqui dentro distribuir de outra forma. O caos começa em torno de 5 horas da tarde, horário em que os funcionários saem do trabalho e se aglomeram na porta dos prédios, atrapalhando até os pedestres que passam na região. É muito chato, porque a gente desce para vir trabalhar, a gente também tem horário como todo mundo. E a galera fica aqui de uma forma que não dá pra gente passar os pedestres. Às vezes já presenciei cadeirantes tentando descer e não consegue. As pessoas ficam muvucadas mesmo para entrar nos ônibus. Bastante. Tanto as pessoas estão saindo para ir pro ponto, como as pessoas que estão subindo, descendo. Ficam todas aglomeradas como se fosse um ponto de ônibus, que não é. De acordo com o Demutran de Barueri, existe fiscalização para autuar os ônibus que tentam ultrapassar os outros, parando em fila dupla. Nós temos viaturas, inclusive motos, né, que fazem esse patrulhamento, eles fazem essa fiscalização para verificar onde está havendo a interdição, né, onde que houve o problema. Agora são 5 horas da tarde e nós viemos até a Alameda Tocantins para verificar o trânsito. Alameda parada, ônibus em filas duplas e nenhuma fiscalização. Você vê sinalização do Demutran aqui? Não, muito pouco. Eles ficam ali em alguns trechos, mas só pedindo para que venha, mas não tem uma coordenação. Às vezes eles estão aí, mas é raro. Eu acho que aqui devia pôr esse semáforo para funcionar. Uns param em fila dupla, outros estacionam os ônibus na porta dos prédios, atrapalhando a entrada e saída de veículos. Te atrapalha na saída do seu trabalho? Sim, atrapalha, saída e entrada. Atrapalham, muito, principalmente porque eles param na guia baixa aqui. Mas como não há fiscalização, o problema persiste. A Receita Federal apresentou algumas atualizações sobre o sistema de declaração do imposto de renda. No ano passado, houveram modificações divulgadas. Já este ano, as mudanças que eram opcionais em 2018 passam a ser obrigatórias no imposto de renda de 2019. As mudanças são as seguintes: preenchimento de campos destinados às informações complementares, declaração do CPF de dependentes de qualquer idade, tem que informar o CNPJ da instituição financeira onde tem conta corrente e aplicações financeiras, deve informar sobre a alíquota efetiva utilizada no cálculo da apuração do imposto, a possibilidade de impressão do DARF para pagamento de todas as cotas do imposto, mesmo em atraso, mais informações sobre os bens e direitos dos contribuintes serão exigidas. Dentre eles, endereço, número de matrícula, IPTU e data da aquisição de imóveis. Além disso, o número do Renavan de veículos também será obrigatório. E atenção, que o prazo de entrega este ano é mais curto que os anteriores. E quem perder a data terá que pagar 1% sobre o imposto devido ao mês. Por isso, fique atento. As declarações serão aceitas até o dia 30 de abril. A região de Alphaville tem muitas árvores e algumas delas em situação de risco, com necessidade de poda ou até mesmo de retirada. Mas como saber de quem é a responsabilidade por ela? Nossa equipe de reportagem foi até a Secretaria do Meio Ambiente de Barueri para saber. A manutenção da árvore é essencial, porém muita gente acha que é simples. Para saber se a árvore tem risco ou não tem risco, tem que fazer uma avaliação técnica, feita por um biólogo, um engenheiro florestal ou um engenheiro agrônomo. Esse profissional pode dizer a situação de risco. Caso o morador queira solicitar uma poda ou até mesmo uma retirada,
deve passar por um processo. Existem dois caminhos, né? Se é uma situação de risco iminente, ele pode acionar um órgão da Defesa Civil que vai ou nos acionar dizendo que existe o risco iminente, a gente vai fazer na frente esse serviço, ou a própria Defesa Civil já pode executar ou autorizar aquela retirada em situações de risco iminente. Vamos entender risco iminente aí do acidente acontecer em 48 horas, não dá para esperar. E para acelerar o processo das podas dentro de condomínios, a Secretaria do Meio Ambiente de Barueri recentemente disponibilizou uma opção relevante. A gente repassa uma autorização para o condomínio de 1 ano, em que ele faz essa vistoria e ele autoriza ou não essa poda dentro do condomínio. Para isso, o condomínio precisa vir fechar um termo de parceria com a gente, ter um técnico responsável que possa orientar a população quanto à necessidade ou não dessa poda, e isso agiliza bastante esses processos. Lembrando que o plantio de árvores é algo muito importante, deve-se planejar antes, para adequar a espécie que será plantada no local. Para plantar uma árvore, você precisa ter a avaliação de um técnico na área. Você precisa ter a avaliação de um agrônomo, de um biólogo, um engenheiro florestal. Ele vai poder dizer se aquela árvore serve ou não para aquele local, se aquela espécie é ou não adequada para aquele local. As principais denúncias da região você vê agora no quadro Questão de Ordem. A Alameda Tocantins, um dos principais acessos à Alameda Rio Negro, está cheia de buracos no sentido da Avenida Doutor Dibe Sawaia Neto. Nós, os moradores e os motoristas que acessam a região, precisamos que seja tomada alguma providência dos responsáveis. Os postes da Enel, que bloqueiam a utilização das novas faixas da Avenida Doutor Dibe Sawaia Neto, continuam no mesmo lugar. Nós entramos em contato com a companhia para cobrarmos alguma providência. E fomos informados pela assessoria da empresa que a retirada dos postes será realizada na segunda quinzena deste mês. Nós continuaremos de olho. Agora veja esse local. Por mais que pareça, não se trata de um lixão, mas sim da Alameda Uruguai, próximo da FIEB Parque Viana. Como se pode ver, tem de tudo. Entulhos, móveis, colchões, garrafas plásticas. Esse ponto já é muito conhecido aqui pela nossa equipe. Afinal, praticamente toda semana recebemos denúncias de moradores da região falando sobre este descaso. O que acontece é que até o momento nenhuma providência foi tomada por parte dos gestores para a limpeza dos locais ou proibição do descarte de lixo. Na terça-feira, dia 12, a fábrica da Cacau Show, que fica aqui bem pertinho de Alphaville, abriu as suas portas para mostrar as suas novidades para a Páscoa. O evento contou com a presença de personalidades e influenciadores e durou a tarde toda, em um tour para conhecer a fábrica e um pouco da história da empresa. E não perca no próximo bloco, a nossa chefe Emília Lobato vai te levar para conhecer mais um lugar que vale a pena. Não saia daí, nós voltamos já.